acho que todos mandaram, porque a gente teve conversando no sábado de manhã a respeito disso. Tá bom, Lucas. Tá, ó, eu vou abrir aqui a planilha e eu vou falar para vocês quais que são os nomes que estão aqui para mim, em ordem alfabética, que responderam. Beleza. Aí eu vou pedir para vocês anotarem os nomes e aqueles que vocês notarem que não respondeu ou que são de outra turma, eu vou pedir para vocês comunicarem, que eu vou estender até amanhã, no máximo o prazo, que é para essas pessoas entrarem imediatamente lá e responderem, senão elas vão ficar sem nota. Ó, quem respondeu? Calma aí, só deixa eu autorizar. Eu vou falar o nome de quem respondeu. Adílio, Carlos, Alberto, Carlos Eduardo, Fernanda, Gaspar, Jussara, Leandro, Lorena, Lucas, Lucielma, Marcos, Matheus, Samuel, Thiago e Verônica. O resto não respondeu. Professor, esse Leandro aí é Leandro Caldas? Ixi, peraí que eu fechei, peraí. O Leandro que respondeu é o Leandro Caldas. Perfeito, é eu mesmo então, tá? Estou tranquilo. Tá, então, o que eu peço para vocês? Pelo amor de Deus, comunique o pessoal que vocês viram que não respondeu, para que esse pessoal, eles respondam esse exercício até amanhã no máximo, porque eu tenho que lançar. Tá? Então, por exemplo, 48 horas dava no domingo. Aí eu olhei que tinha só metade que respondeu de cálculo 1, aí eu não lancei. Aí eu decidi esperar a aula de hoje para comunicar vocês, avisar essa galera, porque metade da galera de cálculo não respondeu. Então avisa esse pessoal que não respondeu, que eu vou deixar até amanhã, e amanhã eu vou lançar. Beleza, vamos avisar. Daí, se o pessoal não fizer, você pega os pontos, soma por quem fez e divide por nós todos. 100 pontos para todo mundo, só é isso? Já que já foi feita a metade, né? 2.000 pontos, né, Carlos? Não é não, Marcão? Olha só. Então, mas é sério, avisa o pessoal, porque ó, eu tenho que lançar, mas eu não quero prejudicar a galera. Então, pede para o pessoal responder que amanhã eu vou lançar. Acabei de jogar no grupo aqui, Felipe, para quem não fez, ou não está Joga... acompanhando a aula, pelo menos no grupo eles visualizam. Tá, joga no do primeiro também. Tem que ver que o pessoal tem acesso do primeiro. Lucielma, avisa o pessoal do primeiro para responder o Forms de cálculo 1, por favor. Aviso, professor, pode deixar. Pessoal, avisa todas as salas. Por favor, posso contar com vocês, que vocês não estão respondendo? Eu vou pegar vocês aí. Aqui, o Marcão já colocou, já subiu no nosso grupo aqui já. Beleza. Que mais que eu tinha que falar? Hoje saiu a última semana do Desafio Nota Máxima. Vocês viram a reta final? Sim. Vi. Beleza, vocês têm que responder lá também. Posso contar com vocês? Sim. Quero ganhar esses 2.000 pontos aí, Felipe. Vai fazer falta lá na frente. Isso aí. Que mais que eu tinha que comentar com vocês? Notas. Nós tivemos uma reunião hoje do grupo da engenharia e nós preparamos algumas palestras para vocês que mais para frente a gente vai comunicar. Como esses decretos eles vieram agora e caiu muito em cima, a gente não sabe ainda como a gente vai adequar, mas a gente vai propor 3 palestras que depois a gente vai falar para vocês. Então, não se afobem, mas vai ser bem legal e eu vou participar de uma delas. E eu acho que vocês vão gostar. Envolve uma área da engenharia que não é abordada nos cursos da graduação, é uma área um pouco mais artística, mas eu acho que vocês vão gostar. Espero que vocês estejam na palestra. Entregou o ouro, Felipe. Oi? Acabou de entregar o ouro. Não entendi. Você falou que é uma área que não é abordada, mas que a gente vai gostar. Entregou o ouro. Qual? Não, eu não vou ser o estragar prazer e falar para todo mundo. Vou guardar para mim. Eu acho que você não vai acertar. 500 pontos, como eu acerto? 500 pontos. Não vou fazer sacanagem, não. 500 pontos. Não. Vou tirar de quem precisa, não pode.
mas vai ser uma coisa bem legal. E a gente vai envolver, assim, questões bem legais, vai ser uma dinâmica bem legal, acho que vocês vão gostar. Mas aí a gente fala mais para frente, porque a gente vai tentar adequar as datas ainda, justamente por conta desse feriado que a gente acabou de saber também, né? Na verdade, pegou todo mundo de surpresa esse feriado, né? Mas saiu já no Diário Oficial esses feriados? Eu acho que Então, ele acabou de decretar, Foi né? aprovado agora, Carlos. Mas que dia que é? Vai a partir de quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e estão tentando para parar na segunda também. 6 dias. Agora, né? Isso. Então, e o Dória também está propondo trazer o feriado de julho para esse mês ainda também. Então, eu acho que é isso que eles estão querendo jogar na segunda-feira, para ficar 6 dias direto. É esse mesmo. Porque, pelo que... Aí é pela Rádio Peão, né? A gente vai vendo um site aqui, outro ali. Pelo que se subentende-se, é que, como no fim de semana conseguiram 54%, né, de afastamento social aí, eles calculam que se entrar até a metade de mês de junho, eles já conseguem retomar gradualmente até o começo do mês de julho. Tá precisando. Eu sei que não é fácil ficar sem trabalhar, mas vamos ter que fazer uma força aí, porque senão a economia não vai demorar para retomar. Sim. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas a gente está aqui fazendo nossas reuniões da engenharia conforme a gente sempre fez, para tentar manter vocês aí no curso, manter vocês atualizados com palestras e com aulas. Vocês estão vendo nossos esforços, né? Sim. Por exemplo, desenho técnico é uma matéria que, da online é diferente, né? Porque a interação é diferente. Mas a gente está desenvolvendo, estou tentando trazer para vocês e está funcionando, né? Vamos ver como que vai terminar aí. Posso atualizar vocês de duas coisas? Amor, obrigado. Assim, é um acompanhamento do professor. Amanhã eu vou fazer eu não sei se vocês têm aula amanhã online, mas se vocês não tiverem, das 6 às 7, amanhã eu dou uma palestra online para a Escola Pan-Americana. Eu vou falar sobre as atribuições dos técnicos em design de interiores. Quem quiser assistir, segue a Escola Pan-Americana lá no Instagram. E aí, quem tiver aí de quarentena, tem alguma coisa para assistir, eu vou estar lá, vocês podem me acompanhar. E na quarta-feira, às 9h30 da manhã, eu vou ter um café com a Associação Brasileira de Design de Interiores, em nível nacional. Isso daí é só para quem é associado. Então, quem tiver associado à ABD pode assistir essa palestra também. Aí, vocês me acompanham também lá. Enfim, só para quem quiser mesmo. E vamos dar sequência na disciplina, que o professor é uma pessoa muito ocupada, sabe? Uma pessoa muito requisitada e tal, não sei o quê. Olha, cuidado com o ego. Eu tô brincando. Eu tô com saudade de vocês. Você sabe que para você ser completo é só segurar o ímpeto e o ego. Aí, ó, é só isso que falta. Como você é muito jovem, você chega lá. Eu tô brincando, eu tô com saudade de vocês. Eu daria tudo para estar dando uma aula presencial e brincar com vocês pessoalmente. Vocês me conhecem. Essa aula faz falta ser presencial, porque ela é uma aula muito gostosa. Essa topografia também é uma aula interessante, presencial. Eu sei que vocês estão com saudade de mim. Cálculo também, né? Você aprende muito mais presencial do que online, né? Mas o lado bom de ter essa aula online é que você grava tudo. E se você tiver uma dúvida, você pode voltar e assistir de novo. Isso é uma coisa muito boa. Isso é verdade. Por exemplo, cálculo. Cálculo é uma coisa que é difícil de entender. E aí, se você tem uma dúvida, você pode assistir o vídeo de novo, voltar a assistir, voltar a assistir, voltar a assistir. E aí você tira suas dúvidas. Eu acho isso magnífico. Porque na minha época de graduação, se eu tivesse esses vídeos gravados, nossa, teria facilitado minha vida em 1000%. Metade da minha sala não tinha reprovado em cálculo 1 30 vezes. Porque ia ter aula gravada. Mas, enfim, vocês estão tendo essa facilidade. Concordo que é um grande facilitador mesmo. Bom,
Vamos iniciar a aula de hoje? Bora. Bora lá. Ah, antes de mais nada, deixa eu só mostrar uma coisa. A aula passada a gente falou de corte, vocês lembram? Sim. E aí eu falei de corte na arquitetura, não falei? Falei, não falei? Falou. O Acho que corte de falou. planta baixa, Sim, eu falou, trouxe aqui. corte de arquitetura. Isso. Eu trouxe um desenho bem antigo, tá? Da minha primeira graduação. Então, gente, não tá, a letra não tá técnica, as linhas não estão perfeitas. Mas assim, eu só trouxe para representar para vocês meu primeiro desenho técnico numa planta baixa, só para vocês darem uma olhada, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tinha uma sala de estar, eu tinha um dormitório 2, dormitório 1, uma cozinha e um banheiro, que a gente chama de WC. Tinha as dimensões internas dos compartimentos, as portas, e os cortes eles estão representados por uma linha traço ponto, e aqui eu tenho corte AA, que está na transversal, então ó, ele está pegando uma parede, uma porta, aí ele vê uma porta em vista, corta outra porta e corta uma janela. Todo mundo enxerga isso? Sim ou não? Sim, sim. 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 Corte BB, ele está olhando para o meu lado direito. Sim? Correto. Corte BB, o que ele corta? Uma parede, aí ele olha para uma janela, corta outra parede, olha para outra janela, corta outra parede, olha para uma porta e corta uma janela. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. Corte CC, ele olha para o meu lado esquerdo. Então, ele corta uma parede, olha para uma janela, corta outra parede, olha para uma parede normal e corta outra parede. Então, como que esses cortes eles vão se comportar? Corte A. Ele cortava uma janela aqui, eu tenho a altura da janela 90, eu não tenho essa cota aqui porque eu não coloquei, mas ele tem a cota do piso também, ó, 0,15 é mais alto, onde a banheira é mais baixo, cozinha é mais baixo 0,10. Qual que é meu pé direito? 2,5. Embaixo eu tenho corte AA. O meu corte BB, onde eu olho a janela, eu mostro o meu peitoril, que é essa altura do chão até a janela, a altura da janela. Então, onde a área molhada é 0,10, que é mais baixo do que as áreas que são pisos normais. Quando eu falo área molhada, são as áreas que têm piso frio, né? Que é banheiro e cozinha. Então, a janela do banheiro sempre mais alta. Nesse caso, meu peitoril era 1,5 e a janela do banheiro 60 centímetros, né? A cota do piso 0,10. A porta que eu estou tendo em vista é 2,10 metros de altura. Então, se eu estou cortando uma janela, como que ela fica no corte? Ela é representada dessa maneira, né? Corte BB. Corte CC, altura do piso 0,15, altura do piso 0,15, peitoril 1 metro, altura da janela 1,10. Então, onde eu tenho alvenaria, eu represento a alvenaria. Então, esse era meu primeiro corte. E a fachada? A fachada, porta, janela do banheiro, janela do quarto. Onde eu tenho diferença de profundidade, eu tenho que demonstrar com linha. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tinha essa linha aqui, eu tenho porta, janela do banheiro e janela do quarto. Essa linha, ela aparece na minha fachada. Então, olha como fica, porque tem diferença de volumetria. E aí, enfim, aparecia essa representação. Ali não tinha nem telhado nos cortes e nas vistas, né, na vista da fachada. Mas eu resolvi trazer para vocês como uma forma de demonstrar ainda no desenho técnico, por mais que seja simples, né, muito simples, como eu representei o meu primeiro desenho técnico em corte e como que estava no desenho, para vocês terem essa noção. Então, hoje a gente vai ver uma outra metodologia. Quem assistiu a pré-aula de hoje? Quem assistiu, clica no botãozinho de levantar a mão aqui. Quem assistiu? Vocês têm o ícone de levantar a mão? Sim. Quem assistiu, clica no ícone de levantar a mão para eu ver. O meu não tá aparecendo.
Tá do lado de mensagens. Quem está no celular, professor, não aparece nem mensagem, nem levantar a mão. O Gaspar assistiu. Quem assistiu além do Gaspar? Eu assisti, Então, mas eu não professor, cheguei o meu a aba tá, o meu aba hoje deu defeito. Pô, ele mesmo mandou uma mensagem falando que tá notificando que tava com problema. Tá? Quem além do Gaspar assistiu? O Eu Gustavo, achei, o meu é uma mãozinha, não é? o Que levanta. Carlos. Isso. O que Ah, vocês Cheguei viram agora, na professor. pré-aula? Assistiu o quê? O Léo. A pré-aula, Léo. Ah, pré-aula. Desculpa, não. Acabei de chegar do serviço, não assisti, não. Quem conseguiu assistir a pré-aula? Só o Carlos, Gustavo e o Gaspar. E a Lucy? Cadê a Lucy? Tô aqui. Não assistiu? Não, eu tava fazendo desafio nota máxima e não deu tempo. Entendi. Os meninos, Gustavo, Gaspar e Carlos, o que vocês viram da pré-aula? Compartilha aí com a gente. Calma aí que eu vou buscar umas anotações que eu até fiz. Vamos lá. Isso é super importante. A gente desenvolve a aula através do que vocês já têm de conhecimento. Mas nem em todo caso é possível, né, professor? A gente, por exemplo, quem trabalha e vai direto do serviço para a faculdade é praticamente impossível, né? Vamos lá, pessoal, contribuem com a aula. O que vocês entenderam? Você está se referindo a quê? A pré-aula de hoje, Gaspar, da 4.1. A que fala das cotas, que fala da... né? Não, das perspectivas. Então não é a de hoje que eu vi, não. Desculpa. A que eu vi foi a das cotas, que falam das cotas. Gustavo, Carlão. Então, estava falando do... Na realidade, tinha, pelo que eu vi a web aula introdutória, e aí ela tinha uma complementar também, né? E deu para notar, e o próprio material falava que tinha muitos assuntos que a gente viu em outras unidades, né? Isso. E aí ele começa falando de perspectiva em peças, aí você pode aplicar isso para tudo, na realidade, né? Mas por que, de fato, a gente precisa estudar perspectiva no desenho? Eu acho que, assim como os desenhos em elevação, ou os próprios cortes, como a gente estava comentando, juntamente com perspectiva, nos faz ter uma visão mais realista daquilo que está sendo projetado, daquilo que está sendo executado em projeto e que vai virar exatamente algo concreto, né? Ou uma obra, ou uma peça, né? Perfeito. Alguém aqui já trabalhou com perspectiva? A perspectiva te dá uma visão 3D, não é? Isso! Ela te dá uma noção de espaço, né? Ela deixa aquele plano 2D que a gente tem das representações ortogonais e ela te dá essa visão tridimensional. Alguém aqui já trabalhou ou trabalha com perspectiva? Eu já tive a oportunidade de desenhar, hoje já não consigo mais, mas eu já desenhei muito. A propósito, o seu desenho, é lógico que foi um desenho primário, um desenho que começou, não é? Foi começo de curso,
não lhe ensinaram tudo, a dimensão da alvenaria, a alvenaria interna, você colocou tudo no mesmo, com a mesma dimensão, né? Então tem uns errinhos assim. Ah, E tem. hoje em dia já não cometeria mais, né? Isso é coisa de quem começa. Agora, eu, nos muitos anos que eu trabalhei em obras, a perspectiva não fazia parte dos projetos, entendeu? Então, pouco se via, a não ser quando caía mais para o lado arquitetônico da coisa, mas na construção em si, na formação do projeto, não cabia a perspectiva, né? Mas, Porque não era muito técnico, né? É isso. Entendi. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a introdução, então, da teoria da perspectiva. Eu baixei alguns vídeos para mostrar para vocês algumas coisas que eu acho importante falar sobre. E daqui a pouquinho vai entrar uma convidada para nossa aula, que vai mostrar para vocês. Ela é uma convidada, assim, ela trabalha, ela faz arquitetura, na verdade, ela fez design comigo. Ela é formada em vitrinismo também comigo. Ela chama Alessandra. E ela trabalha essa área da perspectiva de uma forma, assim, super realista. Ela é fenomenal. Então, eu trouxe essa convidada para a aula de hoje, só que ela ainda não entrou na aula. Então, eu vou começar essa parte introdutória da teoria, e na hora que ela entrar, eu aviso vocês e ela vai mostrar algum dos trabalhos dela, pode ser? Pode ser? Vai nos dar muito prazer. Beleza. Então, vamos começar a parte teórica, então. Pode ser? Vamos embora. Mas lembrando que, pessoal, para vocês absorverem uma boa aula, vocês devem assistir a pré-aula. E não é justificativa as tarefas de vocês fora da sala de aula. Eu trabalho, vocês trabalham, e independente dos horários de vocês, vocês devem se organizar para assistir a pré-aula, porque vocês só têm um bom desempenho na sala de aula quando vocês têm um engajamento também da pré-aula. Então, a proposta da universidade é que vocês venham com isso pronto e que vocês desenvolvam em sala de aula, né? Que vocês não tenham esse conteúdo surpresa. Então, eu sei que é muito difícil, que são muitas tarefas, que vocês têm muitas coisas para fazer, mas tenta se organizar para cumprir o cronograma, para pegar todo o conteúdo, para que vocês não fiquem perdidos na disciplina. Porque, por exemplo, hoje é um assunto novo. Se você não assistir a pré-aula, fica difícil para você conseguir conciliar tudo. Então, tenta não perder o foco, ok? Então, eu vou começar com a parte teórica. Só deixa eu fechar o Forms aqui. Felipe, enquanto você acha aí o que você vai nos mostrar, se você me permitir, eu achei importante hoje o material dessa pré-aula, porque ele nos lembra que tem que ter o conhecimento prévio sobre algumas questões que foi tratado anteriormente, norma técnica, legenda, caligrafia. Então, ela, na minha opinião, vem dessa maneira para quê? Para que não seja esquecido aquilo que foi aprendido também, e lembrar que tudo isso é muito importante, né, no desenho técnico. Então, eu gostei dessa pré-aula de hoje, pelo que ela relembrou e pelo que ela vai apresentar agora, né, com a sua pessoa. Sim. Só não tá achando aqui. Todo mundo consegue enxergar aqui? Sim. Então, no início, ele mostra uma figura humana ali, né? Então, tem algumas crianças brincando ali, aparentemente na beira de uma praia, no pôr do sol. E ele fala assim, no desenho técnico, utiliza-se muito a representação de perspectiva. Mas, afinal, você sabe o que realmente significa uma perspectiva? A palavra ela vem do latim e significa ver através de. E para explicar melhor, observe a figura 4.1 e responda. Qual que é a sua perspectiva a respeito dessa imagem? O que você vê através dessa imagem? Então, através de. O que você enxerga através disso? Então, o que representa isso para você? Perspectiva a respeito de uma imagem ou acerca de algo
ou algum assunto está relacionado ao seu ponto de vista ou ponto de vista de quem observa. Isso significa que tem diversos pontos de vista que podem ser abordados de uma mesma imagem. Analogicamente, podemos converter esse exemplo para o desenho técnico. Então, o mesmo objeto pode depender do ponto de vista, e isso pode ser representado de uma perspectiva diferente. No caso, nós temos aqui 3 perspectivas de um mesmo objeto. Seria uma perspectiva isométrica, uma perspectiva dimétrica e uma perspectiva trimétrica. Ambas são perspectivas, só que vistas de forma diferente, de pontos de vista diferentes. A perspectiva representa, graficamente, 3 dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade e relevo, ou seja, um modo tridimensional de representação. Aqui, por exemplo, como que você representa essa perspectiva e justifique? Lembra que a gente viu no desenho técnico a vista frontal, a vista lateral esquerda, a vista superior no primeiro diedro? Nesse caso de perspectiva, a gente une todas as vistas em uma representação em 3 dimensões. Então, nesse caso, como que você explica essa perspectiva? Essa imagem é colorida e ela é tridimensional. Então, a gente tem um outro ponto de vista dela, porque além da vista frontal, superior e lateral esquerda, a gente tem essa vista de 3 dimensões. Então, isso é uma perspectiva. E aí a gente classifica as perspectivas de acordo com... Só um minutinho. A gente classifica essas perspectivas de acordo com a forma com que elas são representadas. Então, nós podemos ter perspectivas cônicas e perspectivas axométricas. As cônicas, elas são relacionadas aos pontos de fuga, que hoje a gente vai abordar mais na aula. As axométricas, a gente vai abordar em um outro momento mais oportuno. Hoje, elas até são um pouco abordadas para a gente explicar mais ou menos como elas funcionam, mas elas são mais destrinchadas nas próximas aulas, que seria mais na próxima aula, que seria a última aula da disciplina. Então, as cônicas é quando a gente fala assim, perspectiva de 1 ponto de fuga, perspectiva de 2 pontos de fuga, perspectiva de 3 pontos de fuga. Eu queria saber se alguém já ouviu falar disso, perspectiva de 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Na década de 80, quando o ensino fundamental chamava-se ginásio, eu aprendi um pouco sobre isso e vou falar a verdade, que eu não vou achar agora, mas eu tenho guardado alguns desenhos onde eu também aprendi mediatriz, bissetriz e aí afora. E aí você aplicava as regras da trigonometria nas perspectivas. Muito gostoso. Faz bem. Você sabe que eu também tenho, só que como eu vim para esse apartamento há pouco tempo, eu não trouxe todos os meus documentos. E hoje eu fui procurar nos meus arquivos, eu não estava aqui com as perspectivas. Por isso que a Alessandra vai entrar daqui a pouco e vai mostrar as delas, né? Mas é muito gostoso, a gente vai ver hoje mais ou menos as diferenças dessas perspectivas. Mas além do nosso amigo Tiranossauro Rex, brincadeira, Carlos. Não, 4.7, Felipe, é 4.7 de 4.0. Além do Carlos e eu, que já trabalhamos com perspectivas, algum outro aluno conhece as perspectivas de 1, 2 e 3 pontos de fuga? Conheço. Gaspar também. Trabalhou já com essas perspectivas, Gaspar? Já trabalhei, sim. Gostoso também ou não gostava muito? Olha, na época, honestamente, não se tratava de gostar ou desgostar. Eu fazia Tinha que fazer. Como profissão. Então... Entendi. Hoje, assim, as perspectivas, elas são muito facilmente substituídas por programas de 3 dimensões, né? Muito facilmente. Mas é um diferencial do profissional que sabe fazer. Eu costumo falar que quem sabe desenhar à mão é diferencial, porque aprender a usar um programa de 3 dimensões, todo mundo aprende. Você faz um programa aqui, um programa ali, acaba aprendendo.
Agora, aprender a usar a técnica manual para representar uma perspectiva à mão livre, que seja, ou utilizando os materiais técnicos para representar a mão, é um diferencial sensacional, você saber fazer o desenho técnico, né? Então, enfim, mas a gente vai ver como elas funcionam. Falar Então, grego aqui, O Felipe. Léo. Nada desenho. como o velho e bom papel manteiga, o esfuminho, o mata-gato, porque lá a gente fazia muita coisa bacana com perspectiva, viu? sim, e no final passar nanquim. Daí no papel vegetal, né? Do manteiga pro vegetal. Sim. Mas eu gosto bastante. E além das perspectivas de 1, 2 e 3 pontos de fugas, que são as cônicas, como a gente chama, nós temos as perspectivas ortogonais e as oblíquas. As ortogonais seriam as isométricas, as dimétricas e as trimétricas, e as oblíquas seriam as cavaleiras e as militares. Quando a gente fala de perspectiva cônica, que seriam as de 1, 2 e 3 pontos de fuga, são as que mais se assemelham aos princípios de perspectivas naturais, aquelas que a gente chama de perspectivas que são mais humanas, né? Elas mais se aproximam de como o olhar humano se comporta. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma perspectiva de um ponto de fuga, todo o nosso desenho ele vai ter origem de um principal ponto. Esse principal ponto ele vai dar origem a várias linhas que dão segmento à direção do olhar dessa perspectiva. Então, a gente vai ver alguns vídeos que vão tratar essa perspectiva de modo que as linhas vão ter origem como base um ponto que vai estar numa linha de horizonte. Então, seja essa linha de horizonte uma linha que está um pouco mais abaixo da imagem, mais no centro, mais alta, depende da linha do olhar da pessoa que está observando. Então, depende da sua perspectiva. Quando a gente está falando de 2 pontos, a gente teria um ponto de um lado e um ponto do outro lado. Nesse caso, o segundo ponto a gente não está enxergando, mas no final dessas linhas, elas todas dariam para um segundo ponto que estaria mais ou menos aqui. E aí, esses 2 pontos, quando eles se encontram, eles vão formando as linhas que estariam, entre aspas, nas diagonais. E todas as linhas verticais, elas são realmente verticais, assim como na perspectiva de um ponto, as linhas verticais são todas na vertical. Já na perspectiva cônica de 3 pontos de fuga, além dos 2 pontos de fuga, as linhas verticais, que aqui são verticais nas de 2 pontos, não são mais verticais. Então, por exemplo, essa central é vertical, mas essa lateral ela vai depender do terceiro ponto de fuga, que vai estar dando origem a todas as outras linhas que seria desse terceiro ponto de fuga. Fica meio complicado de entender no início, mas a gente vai entender depois. E aí vem as perspectivas axonométricas, né? Essa palavra ela é composta de axon e de metro, que seria eixo de medida. Então, essas perspectivas elas servem para representar formas tridimensionais e são relacionadas a 3 eixos, que são os eixos x, y e z, e correspondem à largura, comprimento e altura. Esses 3 eixos eles formam diferentes ângulos entre si, afetando a marcação das dimensões do desenho. Essas perspectivas axométricas também são chamadas de perspectivas paralelas, tratando-se de uma projeção cilíndrica ortogonal sobre um plano oblíquo, em relação a 3 dimensões do corpo a representar. Por isso, para se estudar perspectiva, é necessário o conhecimento de ângulos, por isso que a gente estudou um pouco de ângulos nas sessões anteriores, e suas representações. As perspectivas axométricas são classificadas em 3 tipos: ortogonais, que são perspectivas isométricas, diamétricas e trimétricas, e oblíquas, que são as perspectivas militares e cavaleiras. E a gente vai ter alguns exemplos delas aqui embaixo. Por exemplo, a diamétrica, ela tem, na representação de profundidade, aqui é uma vista frontal, tá? Aqui é a lateral e aqui é a vista superior. Ela vai ter aqui, na representação da profundidade, um ângulo de 42 graus em relação ao eixo horizontal, que é só uma linha auxiliar que a gente não representa no desenho, e um ângulo de 7 graus em relação à sua vista frontal e a linha auxiliar. Essa largura, ela vai ser uma largura dividida por 2, então a gente não representa a dimensão correta, aqui a gente divide ela por 2 para representar,
porque senão ficaria uma coisa muito esdrúxula, muito grande. A altura, ela se mantém com a altura correta e o comprimento também. Então, eles não são alterados. A única dimensão que é alterada é essa profundidade que a gente divide por 2. Opa! Depois da dimétrica, nós temos a trimétrica, que teria um ângulo de 44 graus na direita, 15 graus na esquerda. A vista frontal teria altura ainda com proporção de 1:1. A largura, que seria a nossa profundidade aqui, dividido por 2 também, assim como na anterior, só que o comprimento também de 1:1. Então, aqui nossa vista frontal seria representada com as dimensões de 1:1, e nossa profundidade novamente dividida por 2. Ô, professor. Só um minutinho. Eu estou tentando pegar aqui. Cadê? E a isométrica... Aqui. A isométrica, ela vai manter todas as proporções de 1:1. Então, a vista frontal, ela vai ter altura de 1:1. A largura, que seria o nosso comprimento... Opa, aceitando o aluno... A largura e o comprimento também 1:1. Então, ela não teria alteração nas dimensões do desenho e ela teria os dois ângulos de 30 em 30. Então, essa seria a representação correta de um desenho técnico da nossa perspectiva isométrica. Pode falar. Não, você ia perguntar se a soma dos graus, quando você for fazer o desenho, se baseia na medida, igual do quadrado aí, que eu não estava entendendo como que você puxava quantos graus para a medida. Como é que faz, mais ou menos? Quando a gente tem, por exemplo, 44 graus... Por exemplo, eu vou fazer um quadrado, onde no meu desenho eu vou colocar a medida dele de fazer com 30 centímetros, puxando para os dois lados. Os graus que eu for colocar não interferem? Sim, interferem. Se você está colocando 15 graus aqui, está fazendo essa medida em 15 graus, você tem que medir com o seu escalímetro baseado no ângulo que você está colocando ali. Então, por exemplo, aqui que você está colocando 44 graus, primeiro você coloca 44 graus, faz uma linha auxiliar. Aí, nesses 44 graus, você vai colocar seu escalímetro em cima e vai medir. Essa medida, ao invés de você colocar ela inteira, essa daqui você tem que dividir por 2. Porque essa largura, que seria a nossa profundidade, ela não pode ser representada como ela inteira. Nesse caso, dessa perspectiva, que é trimétrica, essa largura, que é a nossa profundidade, ela é só dividida por 2, ela não é representada inteira. A única medida que a gente representa com linha reta, nesse caso com ângulo reto, são as verticais. Entendi. Entendeu? Pessoal, a Alessandra, ela já entrou na aula. Alessandra, você me ouve? Sim, professor. Não. A Alessandra é uma convidada. Deixa eu ver se ela me ouve. Oi, Felipe. Tá escutando? Consigo ouvir. Alessandra, para você compartilhar algum documento, você tem que clicar nas três bolinhas que aparecem para você, e aí você... você clica na setinha para cima, e aí você compartilha o que você tiver aberto no seu computador que você quiser compartilhar. Eu só falei da teoria das perspectivas, falei das teorias das cônicas, que é 1, 2 e 3 pontos de fuga, e falei das perspectivas técnicas. Eu queria que você mostrasse suas perspectivas para a gente. Eu tô com a de 1 ponto e 2 pontos só. Tá. No caso. Já é fantástico. Tudo que você faz é fantástico, então tá. Pessoal, vocês querem ligar o... Pera aí, rapidinho. Pessoal, vocês querem ligar o rostinho de vocês para dar boa noite para a Alessandra e agradecer por ela estar aqui? Peraí.
Todo mundo ligando a câmera? Só para agradecer, para eu tirar um print aqui para mandar para o Nelson? Vamos todo mundo de uma vez, só para eu dar um print para o Nelson? É isso aí, galera. Bem-vinda, Alessandra. Obrigado por aceitar o convite. Estou muito feliz e espero que enriqueça bastante a nossa aula. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Pode compartilhar, Lê. E eu acho que ela teve problema na conexão. Vamos esperar que ela já deve estar voltando. Acho que ela teve algum problema na conexão. Bom, enquanto isso, eu vou mostrando algumas coisas que eu já fiz. Ó, não sei se dá para vocês verem. Essa é uma perspectiva isométrica. Todo mundo enxerga? Sim. Ela tem Sim. proporcionalidade. Então, as dimensões do desenho técnico são reais. Espera aí. Então, aqui as dimensões elas são proporcionais, eu não diminui nada. Então, por exemplo, você pode perceber isso pelo piso. A mesma dimensão do piso que ele tem do lado direito, ele tem do lado esquerdo. E aí, por exemplo, a profundidade, ela existe aqui na porta, na passagem da porta. Tem um móvel também aqui um móvel que seria um aparato ali para um objeto. Um sofá, que também ele está todo em desenho técnico. Tá bem quadradinho, né? Enfim, é um ambiente que seria uma perspectiva ali isométrica. Por que isométrica? Porque é igual de ambos lados, né? Isométrica, ela é proporcional. Essa câmera tá amassada hoje. E aqui, foi uma perspectiva que eu fiz também isométrica. Apesar de ter ali uns objetos que eram um pouco mais curvados, o ambiente ele foi feito também de forma isométrica. Então, toda essa questão de dimensionamento do ambiente foi pensado primeiro pela base, depois os objetos foram levantados. Então, eu não sei se está com uma resolução muito boa, se dá para enxergar bem e tal. Gostei do design do banquinho, hein? Vou fazer o igual. Ficou legal, né? Eu sou um marceneiro robista, vou fazer o igual. Ó, eu quero um de presente, então, hein, Gaspar? Quero um de presente. E aí, esse ambiente eu também pensei na forma isométrica, e aí a composição dele, você desenha
a base da isometria e faz o levantamento desses objetos em 3 dimensões. Isso tudo em escala, tudo isso com o dimensionamento correto, né? Sempre utilizando essa proporcionalidade. Então, no caso, a perspectiva isométrica ela é utilizada em 30 graus, mas você também pode utilizar ela em 45 graus, nada te impede. O que vai ficar um pouco mais quadrado, né? Vai ficar um pouco mais quadrático ali, mas nada te impede. Eu acho que de perspectiva na minha página só tem isso. Ah, tem essa daqui também, mas essa daqui ela foi uma perspectiva de observação. Ela não foi nenhuma Professor, perspectiva técnica. licença, nesses desenhos, a linha auxiliar horizontal, você passa onde? Essas não eram de ponto de fuga, não tinha linha horizontal auxiliar. Agora, se você quiser passar uma linha horizontal auxiliar para colocar ângulo, você pode colocar no chão mesmo. Essa daí, você jogou o teu lado artístico para fora, muito bonito. Parece essa daqui até foi uma de pintura. observação. Essa daqui eu observei e fiz. Isso, podia servir até como uma pintura de aquarela. Ficou muito bom. Essa daqui foi com lápis aquarela. Ficou muito bom. Eu gosto desse tipo de arte. Essa daqui... para design de exterior. Essa daqui, se você quiser colocar uma linha de observação, você pode colocar no piso mesmo e você vai rebater o ângulo. Tanto essa quanto essa que é mais simplesinha. É que essa daqui eu nem ilustrei nem nada, era bem simples, mas eu acho que de perspectiva aqui foi. Acho que já foi. E essa decoração é trabalho seu? Na minha página. Se vocês quiserem me seguir. São decorações de ambientes que você fez? Sim. Se vocês quiserem me seguir, tem bastante coisa lá. Parabéns. Obrigado. Eu não sabia que você era decorador também. Está muito Sim. bonito. Obrigado. Me segue lá depois, vocês vão ver algumas coisas que eu faço lá. Eu vou mostrar agora para vocês, enquanto a Alessandra não volta, eu vou mostrar alguns vídeos que eu tinha baixado, explicando um pouco mais sobre as perspectivas cônicas. Pode ser? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir filmes. Tela. Todo mundo enxerga a minha tela de filme? Sim? Sim. Sim, como desenhar com pontos, né? Isso, vou dar início. Com pontos de fuga, é isso? Isso.
Professor, não tem áudio o vídeo? Vocês estão sem áudio? Eu tô. Sim, aqui tá sem Ah, áudio não também. acredito. Peraí. Sem áudio. Desculpa, peraí. Sem áudio. Não acredito. Fala, galera, tudo bem com Tá com áudio agora? Agora sim. Tá, agora sim. Agora não tá mais. É que ela não tá falando nada, né, o gênio? Vocês não estão ouvindo ela? Não. Não. Que isso, que isso? Só o gênio do Bruno que tá ouvindo. Baixa a bola aí, Deixa eu pai. ver se aumenta o áudio, peraí. Pô, tem trabalho da Chile aí, maluco. Esse Vou desligar o computador microfone aí, de sem vocês, tá? áudio aí. Aparece as mãos em câmera lenta e uma folha em branco. Não se vê nada e não se tem voz. Vocês não estão ouvindo? Não ouço, a imagem está congelando, e se ela está mostrando alguma coisa nesse plano branco aí, não dá para ver também. Não, ainda não tem nada no branco. Eu vou pedir só para vocês ligarem todos os microfones, esperarem pelo menos 1 minuto para vocês verem se o áudio vai funcionar. Pode ser? Pode. Então, vamos esperar pelo menos uns 1 minutinho para ver se o áudio vai funcionar. Vamos lá. Tá indo estudar? Então vai. Felipe, você tá usando fone? Tô sem fone. Vocês continuam não ouvindo? Não. Meu Deus, e agora? Tá sem áudio ainda, Felipe. Peraí. Tá. Peraí que eu vou testar outro vídeo. Vocês ouviram? Não, e ele tá em câmera lenta. Vai rolar, então. Aqui também. Poxa, que pena. Peraí, a Alessandra voltou. Oi, Ale, você tá ouvindo a gente? Oi, Ale, tá ouvindo a gente? Tá bem baixo aqui, você consegue me ouvir? Consigo. Ok. Conseguiu voltar aqui? Caiu a rede aí? Caiu. Eu acho que dá para mostrar. Tirou Tá. as fotos aqui.
Ó, para compartilhar, você tem que clicar na setinha para cima e compartilhar o documento. Pessoal, os vídeos que eu tinha separado, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar os links dos vídeos lá no link que eu vou publicar a aula, pode ser? Pode, beleza. Beleza. Pode. Pode sim, tranquilo. Beleza. Olha, você tem aquela imagem de quando a gente fez o curso de vitrina, não? Qual? Da vitrina do Coringa? Não, não tem mais não. Se tivesse, ia ser um... Acho que eu devo ter aquilo, hein? Será que eu tenho? Eu tô tentando compartilhar, mas só vai não vai o documento específico, né? Vai a tela do computador. Não, dá para compartilhar específico. Você clica na setinha, aí você desce e escolhe o que você quer mostrar. Se é, por exemplo, o Edge, ou se você quer mostrar o Acrobat, ou uma imagem que está aberta, só que o documento tem que estar aberto. Ah, mas no navegador, né? No caso. Mas aí só abrir aquele navegador. Ah, tava no PowerPoint. Não, mas dá para abrir o PowerPoint também. Se o PowerPoint estiver aberto, você abre o PowerPoint. Ah, vou compartilhar aqui. Você tá vendo o quê? Abriu a sua... Abriu o meu rosto. Agora abriu o PowerPoint. Ah, agora sim. Então... Eu tirei uma foto aqui, não ficou muito boa, mas eu acho que dá pra ver. Essa que você trouxe pra gente é a mão livre? Esse é a mão livre. Isso. Sabe nem brincar, hein? Esse aí foi o trabalho do semestre passado da faculdade. E eles exigiram que a gente fizesse todo o projeto à mão. Então, essa perspectiva é de um ponto, de dois, de como que é? Esse é de 1 e 2 pontos. Eu usei as duas. Explica um pouquinho pra gente o que é. Dá pra ver o cursor? Dá. Então, aqui eu fiz a perspectiva de 2 pontos, né? No caso, o prédio maior. E para continuar a vista, eu usei a perspectiva de 1 ponto. Então, dá para ver aqui no meio dos prédios que é uma perspectiva de 1 ponto, né? No caso. Eles já sabem fazer essa perspectiva? Não, hoje eles só viram a teoria do que é 1 ponto e 2 pontos na perspectiva. É que se desse para desenhar ia ser melhor, né? Mas... não tem negocinho de desenhar, né? Nota 10, viu? Está muito bonito esse seu trabalho. Tá, obrigada. E aqui eu costumo usar as duas perspectivas, né? Eu nunca uso uma só, porque fica muito limitado usar só uma perspectiva. No caso de 1 ponto ou 2 pontos, né? Que a gente usa em arquitetura. E aí? E aqui eu usei... Aí aqui no caso foi a de 1 ponto e de 2 pontos. É que eu não consigo mostrar aqui. Se tivesse um lapisinho para desenhar, ia ser mais fácil. Mas explica para eles tudo que você desenhou. Da perspectiva do trabalho? Isso.
Aqui são os edifícios, né? Dá para ver melhor na planta, mas enfim. Dá licença. Aqui No primeiro plano seu, essa perspectiva de 2 pontos, você tem um mural aqui, é isso que eu estou vendo? É um mural na parede do edifício? Isso, esse daqui é da perspectiva de 1 ponto. Então, é o mural, não é? Isso. Eu puxei aqui, só que eu puxei para baixo, eu não puxei, no caso, para cima a perspectiva. Então, a de 1 ponto seria um quadrado, você puxa o ponto de fuga centralizado e você puxa a linha para baixo e a linha para cima. Só que no caso, pela vista aérea, eu puxei as 2 linhas para baixo. Então, eu peguei o ponto aqui de cima e puxei as 2 para baixo. Não sei se dá para entender muito bem, assim fica difícil de explicar. A linha do horizonte que ela utilizou, os olhos dela estão acima do que ela está vendo. Então, tudo que ela desenhou está para baixo. Então, a perspectiva dela ficou abaixo da linha do horizonte. Isso. No caso, é de 1 ponto. A de 2 pontos, eu já puxei para cima da linha do horizonte. Então, a de 2 pontos que está do lado esquerdo, que é esse edifício que ela desenhou, ela está enxergando como se a linha do horizonte, que é a linha dos seus olhos, se você estivesse olhando para cima. Então, o edifício está sendo projetado com a linha do horizonte para cima. Isso. Vocês conseguem observar isso? Sim. Fora isso, então ela deu essa profundidade, né, para a perspectiva, e aí ela colocou a vegetação, ela colocou esse mural, né, ela colocou toda a vida aí no desenho, ela deu a vida para o desenho. E aqui eu brinquei também com a transparência, né, para enxergar um pouco o piso, eu tirei um pouco do edifício, só deixei algumas linhas do que seria o desenho, né, no caso pintado. E eu deixei em transparência para ver atrás. Um detalhe. Aí dá para brincar bastante com a perspectiva. Gostei bastante. Dá para ver onde eu mostrei? Tá um pouco claro, eu acho que assim, não dá, ficou meio pequeno, mas eu achei que ficou bem interessante. E esse vão, Ale? Qual? O vão que ficou do lado direito aqui. O vão? Qual? Lá embaixo. Aqui? Ela não consegue dar um pouco de zoom na tela? Opa, volta. 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 Peraí que eu vou abrir de novo. Aí. Onde? O piso lá embaixo. É uma quadra? Ah, esse aqui? É que eu não estou enxergando muito bem lá embaixo. Isso, lá perto. Isso. Aqui é uma quadra, isso. Aqui, Ficou no bem caso, legal. é uma avenida aqui atrás. Ah, você foi desenho de observação ou não? Esse não. Foi projeto Só mesmo. Projeto, isso. É que com a passagem... Está um barulhão aqui. Esse carro de som. No caso, os edifícios, eles não eram em área privada, então é com circulação livre para toda a população. Então, a gente colocou equipamentos públicos para a população em geral, né? Não só as pessoas das unidades habitacionais. Entendi. E aí ele tinha acesso livre. Acesso Legal. livre, tem ciclofaixa, então é tudo aberto. A perspectiva ficou bem legal. Deve dar um trabalhão fazer uma dessa à mão, hein? Não, se acostumar, você faz rapidinho, né? Rapidinho, quanto tempo? Essa eu fiz em um dia, no caso.
Não, foi rápido. É E aí, questão de costume mesmo. então essa você usou 1 e 2 pontos. Isso. Praticamente todos eu uso 1 e 2 pontos. O que mais você trouxe pra gente? Tem essa que é do mesmo projeto, que eram os detalhes, né? Aí já são... Essa é de 1 ponto, no caso era a área da piscina. E essa daqui é uma perspectiva de 2 pontos. Tá. É para mostrar uma vista, tipo um corte, com perspectiva. Explica pra gente onde que é o ponto que você usou de 1 ponto. De onde você puxou essa perspectiva? Então, a de 1 ponto, você faz uma base, né? No caso, é um quadrado no fundo, ou na lateral, aí você decide. E você puxa uma linha de fuga no meio do quadrado. E nesse ponto aqui central, ou nos cantos, você vai definir o ponto. Você puxa desse ponto para a extremidade do quadrado, para você puxar a perspectiva. Então, no caso, essa é de 1 ponto, né? Que é o fundo, o quadrado. Você puxa a linha no ponto para as extremidades do quadrado, para formar a perspectiva. E aí você consegue puxar toda a perspectiva através de 1 ponto. Isso. Esse é o mesmo caso da aérea, né? A perspectiva mais olhando de cima, então eu puxei os pontos para baixo. Então eu subi esse ponto de fuga para cima do quadrado, eu saí para fora da perspectiva e puxei a linha mais para baixo. Então eu criei um ponto de fuga imaginário. Entendi. Então, esse ponto de fuga que você usou não necessariamente estava naquela área de base, que é a área que a gente tem da perspectiva. Você criou ele acima dessa área para conseguir criar uma perspectiva mais do solo. Isso. Tem essa aqui, que é da perspectiva mesmo, que eu puxei o piso. E para subir a aérea, eu puxei um ponto aqui para cima e puxei as externas, né? Uhum. E aí, desse corte, você também fez uma perspectiva do corte. Você não estava feliz em fazer as perspectivas, falou, vou fazer uma perspectiva aqui do corte. É que tinha que mostrar a estrutura, né, no caso. Só que é um detalhe bem simples que eles pediram. Então, eu fiz uma de 2 pontos. E 2 pontos? Qual que é a diferença de 2 pontos para 1 ponto? Explica para eles. De 2 pontos, você vai puxar não de um quadrado. No caso, esse aqui é um quadrado. Esse aqui você puxa só de uma linha. Então, você vai definir uma linha na vertical e vai puxar a linha do horizonte no meio dessa linha. Aí, a partir do meio daqui, você puxa os pontos. Só que esse daqui eu fiz puxando para dentro. Então, eu fiz um ponto aqui de fuga aqui embaixo, outro em cima, e puxei outro ponto aqui e outro ponto aqui. Então, desse ponto aqui, eu puxei essa linha direto para fazer a perspectiva para dentro, não para fora. Entendi. Como se fosse interna mesmo. E aí você fez a interseção dos 2 pontos, cruzando elas, e as verticais sempre verticais. Essa eu coloquei os 3 pontos, só que bem mais afastado, para dar essa profundidade. Tá. E o mobiliário, você também usou a referência dos pontos externos? O mobiliário foi. Só que eu puxei mais pontos de fuga para fora. Então, acaba não sendo só um, né? Se você quiser brincar com a perspectiva, você cria vários pontos até chegar no resultado que você quer. Quanto tempo você demorou para se aperfeiçoar tanto em perspectiva, Alessandra? Desde a ETEC. Desde 2013. Tem 7 anos aí que você trabalha com desenho, então. Isso. Para eu conseguir fazer a mão livre, sim. Qual curso que é esse aí, Alessandra?
hoje eu faço arquitetura, mas eu e o Felipe, a gente se formou em design de exteriores. Ah, bacana. Então, a base de perspectiva a gente aprendeu na ETEC. Aprendi um pouco também de perspectiva na ETEC também. Eu fiz design de móveis, então facilitou bastante. Léo Ramos, design de móveis? Muito legal esse curso. Eu sou designer de móveis. Olha, conhecendo habilidades. Muito bom. É isso aí, Ale. Trouxe mais alguma? Que é só um esboço, né, de uma interna. Então, aqui eu puxei 2 pontos de fuga de um ponto. Peraí, 2 de um ponto. Não, 2 pontos de fuga. 2 perspectivas de 2 pontos. Na mesma. Na mesma, isso. Para ampliar o ambiente. Você consegue dar um zoom nessa? Acho que não, só editando. Ctrl zoom. Ctrl mais, mexendo na bolinha do mouse. Não? Não. Ah, foi. Aí. Acho que ficou melhor. Então, aqui eu peguei uma vertical aqui, outra aqui, puxei o ponto de fuga, dá para ver até as marcações da linha do horizonte. E criar a perspectiva mais aberta, com mais detalhamento, né? Nossa, ficou bem legal. Essa dá para ver certinho, que os pontos estão para fora. A aérea, ela vai para baixo, né? E essa, como é interna, ela foi para cima. Todos os pontos do ponto de fuga foram para fora. Pessoal, vocês conseguem ver que a linha do horizonte que ela utilizou é como se a gente estivesse dentro do ambiente? É a linha do olhar. Isso. Porque ó, a prateleira debaixo da TV a gente vê por cima e a prateleira de cima da TV a gente vê de baixo. É como se a gente estivesse na altura da televisão. Vocês têm essa percepção? Ela desenha como se fosse em 3D, né, professor? Sim. Então, essa perspectiva de 2 pontos que ela está utilizando é como se a gente estivesse realmente entrando no ambiente. A apostila da gente ela não entra nesses detalhes mais técnicos, mas eu resolvi convidar a Alessandra justamente para isso, para vocês terem uma noção que a perspectiva ela vai muito além do que aqueles ângulos que a gente tem na apostila. Ela é uma coisa que deixa muito mais humano o desenho, deixa o desenho muito mais com vontade de desenhar, deixa a gente mais aguçado no desenho, na verdade. Né? Isso dá aquela sensação de prazer. A gente olha e tem essa satisfação. Parece que a imagem está um pouquinho apagada e tal, porque, enfim, é a foto e tudo mais, mas eu queria que vocês tivessem essa sensação do que realmente é uma perspectiva, né? O que vocês acharam? Olha, dá licença, o que mais me impressiona nessa perspectiva é o fato dela colocar o plano dessa mesa bem próximo ao observador e conseguir mostrar, mesmo com a linha do horizonte, mostrar o plano da mesa, né? Bem próximo. Isso daí é fantástico. Isso eu achei muito bacana. O que vocês acharam, pessoal? Mais observações? É incrível você poder demonstrar em desenho uma imagem como se vê, né? Assim você pode definir uma grande base. Assim, eu falando da base da engenharia, como fica um serviço acabado, um apartamento acabado, e é muito bom, mano. Ela tá de parabéns. Na verdade, ele te joga para dentro do ambiente, né? Sim. Fala a verdade, é um diferencial você saber fazer uma perspectiva? Ah, com certeza. Não é? Você se torna um profissional diferente. Na verdade, você se torna um profissional diferenciado, né? Diferenciado.
Então, nós só temos a agradecer a Alessandra pela colaboração de hoje. Foi realmente fundamental ali para a gente ter realmente essa sensação. Imagina, desculpa as fotos que eu tirei na pressa aqui. Imagina, você foi sensacional hoje. Pessoal, gostaria que vocês agradecessem a Alessandra também, por mim. Parabéns, parabéns. Você está de parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Alessandro. Obrigado e parabéns, Alessandro. Muito obrigado. Alê, você está convidada nas próximas. Obrigado, hein, Alessandro. Parabéns, hein? Obrigada, gente. Obrigada aí pela aula e boa noite. Boa aula aí para vocês. Está convidada nas Peraí, próximas. só uma pergunta. Esse desenho, ele é possível fazer no computador também ou esses aí você faz à mão? É só... Dá para fazer em 3D, só que é mais isométrica. Você não vai conseguir fazer nesse plano mais aberto, né? Isométrica é mais fechada, mais quadrada. Entendi. Assim, você tem vários softwares também que você pode utilizar para fazer representações, só que é diferente. A noção espacial, a noção de proporcionalidade, a noção técnica, nada substitui um bom desenho técnico. Mas, enfim, Ale, novamente, obrigado. Pessoal, a aula de hoje, ela finaliza por aqui com esses exemplos de perspectiva. Novamente, obrigado, Alessandra. Eu vou subir aqueles vídeos que eu vou indicar aqueles links que eu falei para vocês que eu já ia passar aqui na aula. Eu indico lá no Ava para vocês assistirem depois, que fala um pouquinho sobre as perspectivas também. E aí a gente se vê no mesmo bate-canal, no mesmo bate-aula, no mesmo bate-horário, na semana que vem, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades de cálculo 1, porque muito aluno não fez ainda. Então, eu já ia ter lançado ontem, mas eu não lancei porque muita gente não tinha feito. Então, avisa aí no grupo de vocês que vocês têm até amanhã para lançar as respostas de cálculo 1. Beleza, obrigado, Felipe. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Até mais, tchau. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite aí. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, você vai noite, lá no Ava esse link aí desse vídeo que você ia passar para nós? Vou colocar todos lá. Tá bom, então. Obrigado, hein? Falou. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, Felipe. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.